Fala pessoal, seja bem-vindo a esse conteúdo extra e mais que especial que chamamos a mentalidade do reformador. E eu quero partir desse ponto, estabelecer a diferença entre o reformador e o transformador. O Evangelho, como eu sempre digo, não nos convidou a transformar o mundo. Isso é impossível e isso também seria antibíblico. Até porque as profecias de Cristo de que o amor se esfriará de quase todos precisam se cumprir para que a gente veja o homem da iniquidade, o anticristo, a operação do erro, que é o espírito do anticristo. E justamente o esfriamento do amor levará a igreja e a própria sociedade a um nível de rebelião contra Deus sem precedente histórico. Reformador não é o mesmo que transformador, porque fomos chamados a testemunhar. E nem sempre o testemunho transforma, porque a maioria está em rebelião contra Deus e não quer se alinhar com Ele. Quando um justo se posiciona, um justo desiste de um contexto, um justo desistiu de ser político, porque entendeu que o ambiente é impossível de glorificar Deus. Se o justo sai, tem uma fila de mais de 1000 ímpios querendo entrar no lugar que o justo desistiu de estar. Então, o reformador é alguém que vai levantar um prédio reto do lado de um prédio torto. Um reformador é alguém que vai viver constantemente protestando contra a rebelião que o mundo, a sociedade, as instituições e a própria igreja faz contra Deus. Mas isso não significa que as pessoas irão ouvir. Lembra de Jeremias? Lembra de Ezequiel? As pessoas não ouviram. Mas o testemunho está posto. Quando nós fizermos a vontade de Deus, amarmos as pessoas, vivermos o Evangelho, essas pessoas não necessariamente se transformarão, mas essas pessoas perderão suas justificativas diante de Deus. Quanto mais a gente viver o Evangelho, menos as pessoas poderão dar desculpas diante do Criador. Pastor Anderson, então qual a mentalidade do reformador? Primeiro a gente tem que voltar à base que eu sempre ensino, que pego emprestado de Abraham Kuyper. Criação, queda, redenção, consumação. O mundo foi criado perfeito, se torna imperfeito porque Adão e Eva pecam, se tornam redimidos porque Jesus vai para a cruz do Calvário, mas essa redenção não é perfeição. Só será perfeição quando Jesus nos glorificar e consumar toda a sua obra e ter para si os selados pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Isso já traz para o reformador moderação. Combate sua vaidade. Por exemplo, Martinho Lutero foi o reformador da igreja. A igreja existe antes e depois de Martinho Lutero. Você precisa concordar com isso. Nós não teríamos estrutura moral, teológica, ou o nosso caráter não seria tão combativo para que a gente pudesse ser eleito por Deus para sermos Martinho Lutero. Então Deus tem uma missão específica para pessoas específicas. Olha o que Martinho Lutero responde quando é elogiado por alguém por ser o arauto da reforma. Parabéns. Ele responde: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja. É uma frase revolucionária porque ele desfocaliza o mérito. Mérito não é meu. Ou seja, ele fez algo extremamente pesado de uma maneira leve porque Deus o chama de maneira soberana para algo específico. Essa é a natureza do reformador. Ele não pode ser tomado de vaidade. Até porque ele entende, eu não transformei o mundo, só transformei o mundo de alguém. Eu fiz algo bom, algo nobre, mas isso não é suficiente para mudar o mundo de todo mundo e nem mudar a humanidade como um todo. Porque o pecado está aí, Satanás está aí e as pessoas ainda continuam se rebelando contra a verdade. E é isso que nós precisamos entender. O primeiro ponto é pés no chão, posso chamar assim. O segundo ponto é que
O reformador sempre será um protesto, porque o reformador é fundamentado no que eu sempre ensino para vocês e chamo de teorreferência. Teo, Deus, referência, não preciso explicar. Nossa referência procede de Deus. A nossa referência é o céu. O céu comparado para a terra nos dá um disparate de diferença, né? Então, o reformador, ele sempre está insatisfeito por causa da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um dos versos aqui, assim na terra como no céu. Isso, fundamento que eu chamo de teorreferência. O reformador vive insatisfeito porque ele quer que esse mundo rebelde viva a partir do padrão que Deus expõe por meio da sua palavra, revelando a natureza do que éramos sem o pecado de Adão e que voltaremos a ser quando Jesus nos glorificar ou nos santificar por completo. Ou, como diz o apóstolo Paulo, recebermos corpo glorificado. Esse descontentamento, essa insatisfação santa começa na oração de assim na terra como no céu. É o segundo ponto. Um reformador, uma mentalidade de um reformador é a mentalidade de um descontente, de um insatisfeito. Tá bom, mas ainda não é o que Deus espera. Porque você está reagindo à santa palavra. Esse é o padrão. Padrão não é não julgueis. O padrão é ser de santo como eu sou santo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o padrão. O terceiro ponto é que a mentalidade reformadora faz o que faz, não para ser perdoado. Faz o que faz porque foi perdoado. É aquilo que eu sempre digo, obras não salvam, mas obras são a evidência da salvação. Não há novo nascimento para inutilidade. Todo aquele que nasceu de novo para as boas obras. Não estava no meu roteiro, mas eu vou ler para você para te dar ferramenta bíblica, tá bom? Efésios capítulo 2, o pessoal da hipergraça, da graça barata, usa para dizer que a gente é salvo sem obras pela fé. Efésios 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha que coisa espetacular. Somos salvos pela fé sem as nossas obras, porém o mesmo texto diz que fomos salvos para realizar as obras que Ele planejou para nós. Salvos sem obras para as obras dele. Somos salvos sem nós para Ele. Isso precisa estar claro. Mateus capítulo 25, que é um dos textos que eu mais leio, o Senhor separa ovelhas de bodes a partir da prática reformadora da justiça social. A esquerda, politicamente falando, ela falsificou a justiça. Como a igreja é omissa e o cristão é omisso, a esquerda se apoderou dos direitos humanos, das pautas sociais e falsificou a justiça como se ela tivesse monopólio da justiça. A esquerda é uma falsificação social da igreja. A direita é uma falsificação moral da igreja. A igreja é moral, sem a direita, politicamente falando. A igreja é social, sem a esquerda, politicamente falando. A justiça reformadora do reino de Deus define salvação em Mateus capítulo 25. Olha que eu li o apóstolo Paulo agora em Efésios 2. Então, Jesus e Paulo estão em contradição? Não. Jesus, Paulo e Tiago estão em contradição, porque Tiago vai dizer que somos salvos
pelas obras, confirmando a nossa fé? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salvação para a vida eterna, sou salvo sem mim. Ato soberano de Deus. Meu estilo de vida como crente prova se eu sou salvo eternamente. A vida que me aguarda no céu só é real se eu a estou praticando em alguma medida aqui na terra. Mateus 25 separou ovelhas e bodes por meio da prática, da vivência cotidiana. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará ovelhas à sua direita, bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era estrangeiro, me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu ou doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Percebe o quão complexo é essa questão da mentalidade do reformador. O Evangelho não te mandou mudar o mundo inteiro, mas o Evangelho te mandou mudar o mundo de alguém. Se você diz que é salvo e essa salvação não se concretiza na vida de alguém, você não é salvo. Baseado nas palavras de Jesus e até nas palavras de Paulo. Salvos sem as minhas obras, mas salvos para as obras de Jesus. A obra sozinha não salva e nem expressa salvação. Mas se você é salvo, a salvação se concretizará, se verá. A salvação se manifestará. Alguém verá. Aquela pessoa é um cristão. Aquela pessoa faz o que ela faz porque ela é um cristão. E esse é um ponto extremamente importante. Salvos sem as nossas obras, mas salvos para as obras de Jesus. Por exemplo, Martin Luther King. Até tem um livro dele aqui. Por que não podemos esperar Martin Luther King? Tem dois, na verdade. O outro está por aqui. Depois eu passo a referência dele. Martin Luther King, o grande arauto dos direitos humanos, principalmente dos negros, morreu um pregador do amor. Morreu, né, vítima de um atentado com arma de fogo. Pastor batista, por exemplo, ele não mudou o mundo, mas ele mudou o mundo de muita gente através daquilo que encabeçou como luta pelos direitos humanos e pela dignidade da comunidade negra. Se ele, na mentalidade de reformador, ficasse assim: eu não vou fazer isso aqui não vai mudar o mundo, os problemas não vão parar de existir, deixa quieto. Talvez o que há de bom nos direitos humanos, na luta judicial pela dignidade humana, tudo procede desse homem. Sem ele, muitas das coisas que a gente vê hoje, nós não veríamos concretizado.
Posso citar aqui o William Wilberforce, na Inglaterra. Há alguns séculos passados, foi o parlamentar que, por exemplo, depois de 18 anos lutando, ano após ano, apresentando como um tipo de deputado no parlamento, leis para a abolição da escravidão, se ele tivesse desistido no primeiro ano, se ele entendesse, eu não vou transformar o mundo inteiro, deixa isso quieto. Depois de 18 anos lutando todos os anos para a abolição da escravidão, o homem de Deus foi aplaudido de pé e a lei foi aprovada. E a escravidão foi abolida na Inglaterra primeiro e depois em toda a Europa, posteriormente em tantas outras nações. Outro livro de Martin Luther King, A Dádiva do Amor. Duas indicações aí para você comprar e ver a referência, uma referência histórica da mentalidade do reformador. Eu posso citar também Martinho Lutero, não sei se você sabia, mas Martinho Lutero, depois da Reforma Protestante, se torna o pilar da revolução da pedagogia. Antes da Reforma Protestante, por exemplo, a missa era celebrada em latim. Havia uma elite intelectual e o povo comum não tinha acesso à educação. As famílias só investiam em educação se o filho fosse se tornar padre ou a filha freira. Com a Reforma Protestante, a Bíblia sai do latim imediatamente, é traduzida para o alemão e em poucos anos traduzido para inúmeros outros idiomas. Só isso já é uma revolução da pedagogia. A Bíblia está acessível ao povo. Posteriormente a isso, há relatos históricos de Martinho Lutero lutando para conscientizar as famílias. O dinheiro que vocês tinham, vocês davam para o papado. Como agora vocês são cristãos protestantes e não precisa pagar indulgência e nem dar dinheiro à Igreja Católica Romana para a perpetuação milionária do seu império, você pode investir na educação do seu filho. Por exemplo, podemos considerar Martinho Lutero um dos pais da pedagogia. E aquilo revolucionou de maneira educacional nações. Os católicos não gostam dessa mapeamento sociológico, mas é fato. Pesquisa sobre isso. As nações de terceiro mundo ou as nações subdesenvolvidas têm por base o catolicismo. E as maiores potências do mundo, as nações mais potentes do mundo, têm por base o protestantismo. Hoje a Europa é relativizada filosoficamente, mas o que há de pleno e bom na Europa, de maneira funcional, é legado dos reformadores. Você pega o próprio Reino Unido, né? A rainha se foi agora recentemente. Prego muito lá, no Reino Unido. A base é outra. Por exemplo, os maiores intelectuais, teólogos, pastores, as maiores bandas de rock and roll, por exemplo, isso é reflexo, irmão, do Evangelho. Você tem noção disso? Porque a arte também é Deus, mesmo que ela não glorifique a Deus. Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, Queen, Scorpions, quem mais, meu Deus? Tanto no passado quanto no presente, pode mapear. Bandas extremamente referências mundiais nascem no Reino Unido. E por que nascem lá? Porque a base educacional ela é extremamente sólida e eficaz. E tudo isso pertence ao protestantismo. Os puritanos estabeleceram, de alguma maneira, o viver para a glória de Deus na Inglaterra, século XVI, século XVII. Então, entendam, meus irmãos, que quando você assume a mentalidade do reformador, você primeiro está assumindo uma mentalidade descontente, revolucionária. Você está insatisfeito. Sem insatisfação, você não produz um altar. Todo altar e toda adoração é consequência de um descontentamento, porque você está descontente, indignado, irado com algo, você produz
um altar em adoração e rendido a Deus, agora você começa a produzir as ferramentas necessárias para começar a reforma daquilo que te gera indignação. Isso é a mentalidade do reformador. Não tem como você ler a Bíblia e não se indignar. Não tem como você olhar para o mundo e não se indignar. Não tem como você ler biografias e a história do cristianismo, não se indignar, não se inspirar. Então não ache que você vai ter mentalidade do reformador para viver de uma maneira apaziguada, absolutamente não. Se você quer ser usado por Deus, como os reformadores foram, ou grandes nomes na história do cristianismo foram usados, primeira coisa que você tem que entender, você vai viver descontente. Mas descontentamento sem produção vai virar rancor, mágoa, decepção, afastamento da igreja. Então, o descontentamento não pode virar rancor, tem que virar trabalho, fruto, legado. Porque eu estou indignado, eu vou decidir não viver ofendido com as pessoas. Mesmo que eu viva fazendo guerra, discordando constantemente, eu tenho que chegar a um nível de moderação que eu estou posicionado, eu estou em guerra, porém a palavra pode ser temperada, porque eu não estou reagindo na carne, mas pelo Espírito. Não estou reagindo com rancor, mas eu vou denunciar o erro e o pecado, porém vou estar empenhado em trabalhar pela mudança, pela reforma, pelas possibilidades. Então você precisa entender isso. Ser descontente não é ser o chatão, o atrasalado, como a gente diz na rua. Não, estou descontente. Eu viro a banca dos mercadores como Jesus, mas eu faço um apontamento. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Querem vir? É isso. A mentalidade do reformador não apenas denuncia o problema. A mentalidade do reformador ergue um prédio reto do lado de um prédio torto. Se a sociedade diz que pastor rouba ou está interessado em dinheiro, comece a ser o pastor que mais devolve dinheiro do que recebe dinheiro. Se as pessoas estão dizendo que a política é corrupta, se prontifique como um cristão para ir. Você não pode reclamar de um país que você não participa em mudar. Se você acha que a música está pornificada, depravada, e você é músico ou é pastor, vá como músico ou como pastor, forme músicos missionários para a cultura. Se o negócio não é feito para a glória de Deus, se Deus não é honrado no mercado de trabalho, na política, na família, na igreja, não viva constantemente falando de problemas. Você vai entrar num poço de amargura. Decida ser a solução. Decida ser esse ponto de referência. Decida ser esse plano piloto. As pessoas vão olhar para o seu plano, replicá-lo. As pessoas vão olhar para o seu prédio reto, consequentemente, sem você dizer uma só palavra, as pessoas concluirão: nossa, que prédio torto, porque você levantou um prédio reto. Essa é a missão final da mentalidade do reformador. Obviamente que a gente até aprumar as ferramentas, a gente vai errar muito, mas depois que a gente focalizar no verdadeiro problema, a gente vai apontar menos o problema e vai gerar uma solução. Deixa eu levantar aqui a verdade. A verdade denuncia a mentira. O prédio reto denuncia o prédio torto. Que Deus te abençoe e eu te espero no futuro do nosso país. Comece a trabalhar pela nova geração de crentes e pela nova geração de brasileiros. A gente se encontra em breve no campo de batalha. Deus te abençoe.